livremente cultuar ao Senhor. Queria dizer que você é privilegiado por isso. Tá? É um privilégio você estar aqui. Tem gente que não pode. Tem pessoas que não podem estar cultuando ao Senhor livremente. Amém. Irmãos, eu trouxe aqui me preparei para compartilhar uma palavra com uns irmãos, um pouquinho da minha história e dar umas dicas baseadas no que a palavra diz. Vocês estão aí? Amém. Vamos orar para que o Senhor possa nos iluminar e entender as Escrituras, que se não for pelo poder do Espírito Santo, a gente fica muito perdido. A gente não entende nada. Se não for a ação do Espírito Santo na nossa vida, todos os dias a gente se perde. Não é verdade? Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor que não seja a minha própria inteligência, o meu próprio falar, mas o Senhor. O Teu agir, a Tua boa mão, a Tua vontade. Conduza conforme o Teu querer a tua palavra sobre os nossos corações. Que nós possamos estar com corações abertos, entendimento aberto, para receber do Senhor a boa semente. Que ela venha cair em solo fértil. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém. Semana passada nós tivemos a presença da Vasti de Oliveira aqui. Uma missionária fantástica, né? Simplesmente fantástica, porque eu entendi o coração dela, um coração humilde, quebrantado, de não vir aqui e falar só do heroísmo que é missões. Ela podia falar, eu plantei igrejas, eu fiz isso, fui para a Europa, fui para a França, como ela disse, mas ela não trouxe isso como uma bandeira de honra para ela mesma. Ela trouxe isso falando realmente o que ela fez, mas ela contou um lado dos missionários que nós não temos muito conhecimento, que é o lado da humanidade do missionário. A nossa cultura, ao longo dos anos, trouxe o missionário como um herói que desbrava terras e conquista, né? Parece uma coisa meio das caravelas, né? Um novo mundo, vai conquistar. E ela trouxe a humanidade dela, dizendo, eu sofri, eu não quis, eu me perdi, Não foi? Paulo também conta suas angústias, né? Nas obras missionárias. E uma das coisas que mais impactou a gente aí nessa semana, que eu ouvi várias pessoas falando, foi sobre a fortaleza da mente. Né? Fortalezas que nos impedem de fazer coisas, de ser livres no Senhor. Não foi isso? E ela contou um relato com a mãe. Né? Ela disse que a mãe, quando ela arrumava a casa, deixava tudo maravilhoso, perfeito, mas se a mãe visse algo que não tivesse de acordo com o que a mãe queria, ela tomava uma bronca. E isso trouxe consequências na vida dela, que mais tarde, onde ela teve um grupo para lidar, ela não sabia elogiar o grupo, ela não sabia destacar os pontos positivos. Percebe que a ação de uma mãe, de um pai, reflete na nossa vida por muito tempo? Tenho certeza que ela, a Vasti, não queria isso. Tanto que ela se arrependeu e falou, não, por favor, eu não quero ser assim. Mas ela tinha essa carga. Ela tinha isso dentro dela, na construção do ser dela. Mas eu fiquei pensando num ponto de vista diferente. Importante a gente olhar outras perspectivas. Quando ela fala, a minha mãe fez isso, ela está olhando do ponto de vista dela. Agora eu queria olhar do ponto de vista da mãe dela. Eu quero olhar do ponto de vista dos nossos pais.
Amém? A mãe dela também agiu, provavelmente, da forma que veio dos pais dela, da mãe, dos avós da Vashti, que provavelmente também trouxe uma carga. E com certeza, ela estava fazendo isso de forma certa, achando que estava correta. Não, eu não vou elogiar, porque senão elogiar estraga. Quem já fez isso? Nós que somos professores é assim, não pode elogiar a turma. Se elogiou a turma, estraga, dá problema. Não é tão verdade isso, mas a gente tem essa ideia de que é. Não é verdade. Eu tenho experiência de que quanto mais eu motivo as minhas crianças, quanto mais eu digo os pontos positivos que elas praticam, mais pontos positivos elas vão replicar. Alan, então a gente não tem que falar dos pontos negativos? Tem. Mas não dá ênfase. Você fez isso errado. Como você deveria ter feito? Entende? Está num ponto aí chamado reflexão. Pensa um pouco no que você fez. Se a criança ela não consegue pensar nos erros, você ajuda ela a pensar. Pensar é bom, mas temos que tomar cuidado. Vou te explicar por quê. Refletir é bom, mas temos que tomar cuidado. E eu vou te falar por quê. Pensando ainda sobre esse ponto de vista dos pais, eu, depois que virei pai, comecei a pensar totalmente diferente. Parece que a gente vira pai, vira mãe, vem uma palavrinha assim impressa na nossa vida, culpa. Sim ou não? Quem são pais aí, tem isso ou só comigo aconteceu? Parece que a gente se sente culpado de tudo, né? Devia ter dormido mais e eu acordei. Será que devia ter mamado mais? Será que devia ter dado banho mais cedo? E agora ele não está dormindo? Não tem umas coisas assim? A gente fica preocupado e se sente culpado. E eu falo, eu quero acertar o máximo que eu puder com o meu filho. Só eu? Só eu quero acertar o máximo? Eu quero acertar o máximo que eu puder. Eu quero colocar ele no melhor lugar, na melhor escola. Eu quero ensinar a palavra da melhor forma. Eu preciso disso, porque é meu filho. Eu amo ele. Mas não existe pai perfeito. E nem mãe perfeita. Porque nós somos pecadores. Nós habitamos numa terra que tem pecado. E o perfeito crucificaram. Não é? Eu juro que eu tento ser perfeito, mas eu sei que eu nunca vou conseguir. E isso, sexta-feira agora estou contando uma fresquinha aqui. Sexta-feira agora na vigília que nós tivemos, o pastor Roberto falou sobre deixar as cargas. E eu falei para o Senhor, Deus, toma a carga de ser perfeito aí que eu não vou conseguir não. O Senhor me dá graça, me ajuda a lidar. E ele só tem 11 meses. Pensa, isso é um pai preocupado. Estou abrindo meu coração aqui para vocês. E alguém uma vez falou para mim assim, você vai ser um ótimo pai. Eu falei, que bom que você está vendo isso, porque para mim, eu tento de várias formas ser, mas eu não sei como que é ser um ótimo pai. Eu vou tentar, eu vou me esforçar. Mas é difícil. Amém? Irmãos, vamos refletir aqui em cima de Noé. Eu amo Noé e o que aconteceu com ele, coisas boas e ruins. Muito bom o que aconteceu com Noé. Tá? Gênesis 8. Abre aí comigo, Gênesis 8, 21. Tem muitas coisas mínimas aqui que nos ensina a como entender ser um bom pai, a como entender não ser, como errar, como aceitar, e a postura de filho também. Gênesis 8, 21. Bom,
Acho que vocês conhecem a história de Noé, mas eu vou falar aqui rapidinho. Então, Noé vivia num lugar que as pessoas eram extremamente más. Era feio negócio. Imorais de nível alto. Coisa ruim. E Deus achou graça no coração de Noé. Ele não era bonzinho, tá? Ele não era bonitinho, ele não ia nos cultos todo domingo, ele não. Deus viu graça no coração de Noé. Isso está no verso... Calma aí que eu vou achar. Acho que é no 6. Olha lá. No capítulo 6, versículo 8. Tá? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E ele construiu a sua família embaixo dos caminhos do Senhor. Ele já sabia a lei. Provavelmente ele ensinava, né, sobre o que aconteceu no Jardim do Éden. Né? Ele já entendia alguma coisa da história ali da vida dele, daquele povo dele. Né? E aí chega no capítulo 8, antes disso, né? Aconteceu o dilúvio, ele construiu a arca, aconteceu o dilúvio, as águas abaixaram, e aí estamos aqui agora. Tá? Os animais saíram, e 8, 21. 20. Edificou Noé um altar ao Senhor. Primeiro culto que aconteceu depois do dilúvio. Culto de ação de graça. Sacrifício de gratidão. E tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Tem outras versões que está escrito, porque os pensamentos do coração do homem é mau. A Vasti de Oliveira, ela falou aqui, que uma fortaleza vem por um pensamento, não por vários pensamentos. Vocês estão lembrados disso? Isso me chamou muita atenção. Porque é um pensamento que passa, a gente pega e fala assim, não, é isso, é a verdade absoluta, pim, fortaleza. Olha o que está dizendo aqui. Deus disse, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais ferir todo vivente, como acabo de fazer. Irmãos, Deus batizou a terra, mas o mal entrou na arca, através do homem. Por que entrou na arca? Não podia ter acabado ali? Deus ter purificado os corações de todo mundo e ser uma novidade de vida e todos a família de Noé ser perfeito? Mas Deus olhou o coração e falou assim, esse eu não posso mexer, porque é você, eu te criei, eu não posso te conduzir como um robô e você vai fazer, entende? É a decisão que você tem por mim que vai te mudar. O coração do homem é mal. Está escrito aqui. Quando eu falei pensar, refletir, tem que tomar cuidado por causa disso. Esses pensamentos do nosso coração, eles, se forem carnais, são maus. Mas nós temos que pensar diante da verdade, da palavra. Não pensar conforme o nosso coração e as nossas maldades. Não olhar para dentro de si, olhando, deixa eu ver o que eu acho disso. Eu já falei isso uma vez, eu não acho nada. É a palavra que me diz o que eu tenho que achar. É a palavra que me dá o alicerce, onde eu tenho que pisar. Não é? Beleza. Esses são os nossos pensamentos. Os nossos pais não foram diferentes. Eles têm os pensamentos maus. Da mesma forma que nós temos os pensamentos maus. E isso vem. Quem já se viu aqui ressentido com alguma coisa que os pais fizeram?
ou ressentidos com a história mesmo, ou todos os acontecimentos. A minha história com meu pai, ela é dramática, mas não é a pior e nem a mais bonitinha de todas. É dramática. Com a minha mãe também. Eu já me vi ressentido. E a minha mãe, ela fazia tudo possível e imaginável. Separada do meu pai, né? Eu tinha 6 anos quando eles se separaram. A minha mãe lutou com todas as forças para que eu fosse alguém. Né? E eu olho para ela e falo, uau, você foi muito guerreira, muito fênix, sabe? Sempre se ressurgindo, sempre buscando força. Mas eu já me vi ressentido com ela. Por quê? Sendo que ela fez tudo que ela pôde. Irmãos, mais uma vez, estamos numa terra má. E os nossos pensamentos são maus. É por isso. Não tem outra opção. E então, vamos ver o que aconteceu com Noé e Cã. Vocês conhecem a história? Mas eu quero esmirilhar essa história para a gente aprender coisas importantes da nossa vida. Vamos para o capítulo 9, versículo 20. Capítulo 9, versículo 20. Está dizendo assim, ó. E Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. O que ele fez? Foi cultivar a terra e plantou uma vinha. Os animais já tinham saído, ele já tinha construído tudo, já tinha organizado tudo. Ele falou, vou plantar, que é o que eu sei fazer, vou plantar. Plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se. E achava-se nu dentro de sua tenda. Está vendo aí que continua a maldade dentro do coração do homem? Para nós aqui do Ocidente, se embriagar e ficar nu é festa de carnaval. É a coisa mais normal do mundo para nós, não é? A gente vê na televisão, gente. A gente tem uma data específica para se embriagar e ficar peladão, hein? Não é? O carnaval é para isso, é ou não é? Para nós aqui, principalmente do Brasil, a gente é acostumado com isso. A gente sabe o que é isso. É normal, para com isso. Você acha que tem problema? Não é ter feito isso, tem problema? Tá bom, toma um banho, põe roupa e tá ótimo. Vai curar sua ressaca. Nosso pensamento não é mais ou menos assim? Só que, irmãos, para o Ocidente, para aquele contexto que Noé estava, se embriagar e ficar nu era gravíssimo. Tanto que, se a gente for olhar para Deuteronômio, tem maldição. Se você vê a nudez da mãe, se você vê a nudez do pai, a irmã, não tem toda lá uma explicação, maldito será se você vê. Tem, Deuteronômio 20, mais ou menos. É maldição. É pesado. Noé pecou. Um homem íntegro entrou na arca, salvou todo um povo de uma situação extremamente pecaminosa, mas ele pecou. E o que mais me deixa impressionado é que Deus não deixou de registrar. Deus não ocultou. Da mesma forma com Davi. Davi mandou matar, era assassino. Deus escreveu, mandou lá escrever. Ele fez isso. Para mostrar para a gente que o negócio não é o pecado, mas é a salvação que vem através do Filho de Deus. Noé pecou. Não estou diminuindo aqui o Noé, não. Ele errou. E, continuando, verso 22. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e a contou aos seus 2 irmãos,
que estavam fora. Olha aí, esse é um tipo de filho. Então, Cã, pai de Canaã, Moisés faz questão de registrar que ele era pai de Canaã, porque mais tarde o povo de Canaã, eles eram bonzinhos? Ele era gente boa, o pessoal de Canaã? Não, era um pessoal mau, de moralidade péssima. Então Cã chegou, foi lá na tenda do pai, olhou, provavelmente, tá? Zombou. A princípio, vê a nudez do pai, ok, né? Mas ele contemplou, ele ficou ali, ele viu. Depois ele saiu de lá e foi tornar público o que ele fez. Pela história de Canaã, de Cã, dá-se a entender que moralmente ele escarneceu do pai. Ele expôs publicamente a nudez do pai, expôs publicamente a vergonha do pai. Tá? Então, esse é um tipo de filho. Vai vendo aí se você não é esse. Eu já fui. Tá? Desculpa. Então, tornaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo o rosto virado, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Então Cã, Sem e Jafé pegou uma capa, foi de costas e cobriu o pai. Olha que gesto. Por que ele pegou a capa e cobriu? Qual representação nós temos antes de Noé que se cobre a vergonha com a capa? Vocês estão lembrados? O que aconteceu com Adão e Eva quando eles saíram do jardim? Será que Sem e Jafé sabia dessa história? Tenho certeza que Noé contava as histórias que aconteceu. Certeza. Porque eles pegaram a capa que cobre, que protege, e cobriram a nudez, a vergonha. Como Deus fez com a pele de um animal, com Adão e Eva, quando foi expulso do jardim. Cobriu a nudez do pai. Outro exemplo de filho. Despertado, 24. Despertado que foi Noé de seu vinho, soube o que o seu filho mais moço lhe fez, e disse: Maldito seja Canaã, servos dos servos será de seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Depois que Noé ficou sabendo de tudo que aconteceu, ele não amaldiçoou Cã, ele amaldiçoou Canaã, o quarto filho de Cã. E falou: vocês vão ser servos dos seus irmãos. Será que ver a nudez do pai era algo tão simples assim, como para nós podia parecer? Foi amaldiçoado toda uma nação. Foi amaldiçoado toda uma herança. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Meu pai também bebia. Bebia de cair mesmo. Aquela coisa forte. Deus sabe por quê. E eu cresci vendo um pouco disso. Mas eu amava meu pai. E eu falava: por que isso? Para com isso. Vai entender, né? Quando criança a gente não... só vai pegando as coisas, mas não consegue entender bem. Vai vendo, vai observando, né? Não é tão consciente assim as coisas que acontecem. E eu cresci com isso. Eu falava com meu pai é um tranqueira. Meu pai não serve para nada. Meu pai, não, esse daí, posso esperar tudo de todo mundo, menos dele. Eu trazia isso.
E tem pais piores. Tem pais que batiam e achavam que estava certo. Pais que faziam coisas absurdas. E as crianças participam de tudo isso. E é óbvio, é natural que as crianças, quando crescem, vão negar isso, porque é ruim. Quando eu me deparei com a realidade que eu tinha ressentimento do meu pai, só pelo ser o que ele foi, eu olhei e falei, não posso continuar assim, eu preciso perdoá-lo. Mas como perdoá-lo, sendo que ele que errou o tempo todo, foi ele que não me viu, foi ele que não me veio visitar, foi ele. A culpa é dele. Ah! O que eu estava fazendo? Expondo a nudez dele. Eu estava expondo a vergonha dele para outras pessoas, porque eu falava isso para as outras pessoas, e para mim mesmo. Eu estava mostrando o pior dele, não mostrei o melhor. Porque eu tinha ressentimento, doía. Quando eu me deparei com essa palavra, eu falei, eu não posso continuar assim. Eu preciso mudar. Eu preciso ter a postura de sem Jafé. Preciso cobrir a nudez do meu pai. Fiz isso. Num dia muito difícil, falei, Senhor, eu entendi que ele tem os pensamentos maus, que ele também tem o coração mau, que ele tomou decisões difíceis, que ele sofreu também. E por consequência aconteceu algumas coisas comigo. Mas eu não preciso continuar com isso. Quero mudar essa história. Depois que eu entendi isso, eu fui até ele, comprei um presente. Falei, pai, senta aí, é agora. Bolinha com bolinha. Falei, ó, aconteceu isso. E eu te perdoo. Não, mas fui eu que errei com você. É eu que preciso te pedir perdão. Eu falei, não. Pera, depois você pede. Eu preciso te pedir perdão. Eu preciso colocar a capa em você. Meu pai é muito quieto. Ele falou, tá bom. Né? Ele falou, depois disso, com muita dificuldade, do jeito dele, falou, eu acho que eu errei também. Eu também quero te pedir perdão. E eu recebo o seu perdão. Depois disso, eu falei, você me entrega para as missões? Já pedi uma bênção, sou bobo. Me entrega para as missões, pai. Envia. Me abençoa para eu pregar o Evangelho, para eu viver com liberdade o Evangelho. Com muita dificuldade. Ele falou, mas o que é isso? Você vai sair viajando pelo mundo? Eu falei, por enquanto não, mas depois, quem sabe. E aí ele me abençoou. Pouquinho tempo depois, eu me vi ressentido com a minha mãe. E eu fiz a mesma coisa. Minha mãe é uma bênção. Foi tudo, meu Deus. E eu falei, não, eu preciso fazer a mesma coisa com ela. E num dia, muito difícil, bolinha com bolinha, comprei um presente, fui até ela e falei, é isso. Tá bom. Ok. Ela falou para mim, eu busquei acertar em tudo. Eu falei, eu sei. E sem querer você errou, mas eu vi o seu erro. E agora eu estou tirando essa carga, tirando essa fortaleza, tirando essa nhaca. E cobri o pecado dos dois. Agia como Cã, mas decidi agir como Sem Jafé. Irmãos, isso é uma decisão. É muito difícil, eu sei. Quando nós olhamos para os nossos pais e vemos a dificuldade que eles viveram, ou simplesmente a ausência, porque tem casos que criança perde o pai porque faleceu. E cresce ressentido que o pai não existiu. E aí culpa Deus. Existe isso. Quantas vezes eu já ouvi? Meu pai faleceu, eu era criança e isso não podia ter acontecido, eu cresci sem ele. Ressentido com o pai que faleceu. É a culpa dele ter falecido? Vocês estão entendendo? Não é culpa.
Irmãos, para um coração ressentido, o caminho é o perdão. E o que eu mais amo do perdão é que ele é exclusivo dos cristãos. Se a gente olhar para os japoneses, para o Oriente Médio, para o mundo oriental, para a cultura do mundo oriental, a gente olha que o perdão, ele não tem muito lugar. Se você errou, você vai ter que pagar. E às vezes, muitas vezes, com a própria vida. Graças a Deus, nós conhecemos o perdão. Nós sabemos que podemos mudar. Nós podemos ser transformados. Graças a Deus por isso. Quando eu estava na escola, em 2013, escola de missões, tinha 2 adolescentes lá, jovens que, estavam lá, nananã, e aí fizeram umas coisinhas lá, passaram alguns limites. E isso traz um peso espiritual, porque nós estamos na escola de missões, é muito peso. A gente ora por coisas muito específicas, a gente está focado na palavra, a gente está realmente na brecha. E aconteceu uma coisa que ficou insustentável para o grupo. E aí eu me lembro desse dia que eu chorei muito. Não fui eu que pratiquei, não fui eu que errei, não fui eu que pequei, mas eu chorei muito. Porque isso foi trazido à luz, numa conversa, e os dois, logicamente, ficaram muito envergonhados com a situação. Então, trouxe isso, e falou, a gente precisa orar por eles. E eu falei, mas eles erraram. Se fosse no Oriente Médio, eles estariam expulsos, com certeza. Se fosse num outro contexto, eles estariam expulsos, eles estariam sendo punidos severamente. Mas não. Para os filhos da graça, para os filhos da luz que somos nós damos a oportunidade das pessoas se redimirem. Por que a gente fica carregando os ressentimentos dos nossos pais? Permita-se perdoá-los. E nós oramos por aqueles 2. E eu falei assim, é só os cristãos que podem fazer isso. Eu senti muito aquele dia. Eu falei, obrigado, Senhor, que eu entendi o perdão. Livrou eles, sabe? Livrou uma carga. De uma bobagem, entre aspas, mas que trouxe um peso espiritual sobre todos. Amém? Esse é o nosso Deus, que nos dá a oportunidade de perdoar. Amém. Irmãos, coração ressentido, em Provérbios 17, 22, diz que dá problema nos ossos. Vamos ler certinho? Provérbios 17, verso 22, diz assim, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. Tem versões que falam coração ressentido, problemas de não perdão, tá? Isso dá problema nos ossos, e não é figuradamente não, é problema real, traz para a carne, psicossomático, é carne. Se você não perdoa, primeiro que quando você não perdoa, você toma o lugar da pessoa e Deus não pode te perdoar. Tem um texto que fala sobre isso, eu não trouxe ele. Mas o perdão é sério. E o coração ressentido pode trazer doenças, pode trazer somatizações. Amém? Partindo para o final aqui. Eu pergunto, você vai querer continuar sendo igual a Cã, expondo a nudez de seus pais, ressentido, achando que está com razão? Ou você vai tomar a decisão de sem Jafé, quer cobrir e perdoar? Mas meu pai e minha mãe não merecem, nem você. Verdade ou mentira? Irmãos, 3 pontos para a gente se aprender aqui com 3 personagens. Com Noé nós aprendemos a ter moderação.
podia beber o vinho, mas não precisava ter bebido demais. Um homem de Deus, com uma vida impecável, pecou gravemente. Então, com Noé, nós aprendemos a ter moderação. E não vem com aquela historinha de que ficar mais velho pode fazer o que quer, não, tá? Não vem, não. Que Deus olhe o nosso final. Que Deus me conserve para viver até o final integramente. Né? Porque às vezes a pessoa fala, isso daí já está velho, já está igual o Silvio Santos, né? Fala besteira pelos cotovelos, porque está velho. Não. Mantenha a sua integridade. Persevere até o fim. Amém? Com Cã, nós aprendemos a não zombar de coisa séria. Não expor erros sérios das pessoas. Mas é só uma brincadeira. Epa, cuidado. Pode ser sério. Você não sabe o quão enraizado está isso. E uma dica aqui para os jovens, que não estão aqui, mas podem ouvir. Proteja o seu pai. Honre o seu pai e a sua mãe. Como fazer isso? Orando por eles. Mas ele é terrível. Ore por ele. Perdoe. Você não precisa concordar com tudo que ele faz. Não precisa concordar. Mas perdoe. Quando a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, que seus dias serão prolongados, né? O primeiro mandamento com promessa. Eu entendo que é entender quem o seu pai é e a sua mãe é. Eles são assim. Tem a natureza pecaminosa também dentro deles. Então eles precisam de transformação assim como você precisa de transformação. Perdoe, perdoe e perdoe. Amém? Amém. Eu quero te dar a oportunidade de você falar com Deus sobre esse assunto. E perguntar ao Senhor se você está ressentido com seus pais. Mas eles já não estão mais aqui, mas às vezes você está ressentido com eles, vai saber. Não sei o seu coração, o Senhor sabe. E às vezes tem fortalezas na sua vida que você não avança, que você não olha para Deus como Ele realmente é por causa da imagem que você tem do seu pai. Tira essa imagem, limpa essa imagem que você tem do seu pai, que você vai ter uma clareza de quem Deus é. Deus é bom. O jovem rico, quando pergunta para Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer? Aí Jesus responde para ele, o que você sabe do que é bom, meu filho? Seu coração está esquisito. Bom só tem um. Amém? Deus é bom. Esse é o nosso Pai. Pai de amor. Tá? Limpa a lente que você olha a Deus. Essa lente é o pai e a mãe. Amém? Amém? Vamos orar por isso? Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Olha para dentro do seu coração e pergunta, Deus, o meu pai está como aqui para mim? Ele foi ausente. Ele bebia demais, ele batia na minha mãe, ele me batia, ele era um homem muito mau. Mas ele também era muito bom. Pode ser? Como era o seu pai? Senhor, através de Jesus, derrama um bálsamo do perdão aqui, nesses corações. Dê a possibilidade, Pai, de tomar a decisão de ser como Sem e Jafé e cobrir toda essa nudez, cobrir todo o pecado que eles cometeram e que traz consequências na minha vida. Pai, em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo sobre nós. Nos mostra, Senhor, com clareza quem o Senhor é.
perdoa-se a lente pela qual nós olhamos para o Senhor, nós vemos os nossos pais que foram maus. E nos ajude a mudar isso. Nos ajude a transformar isso em nossa vida. Nós queremos ser, sim, filhos segundo o teu coração. Queremos ser bons filhos ao Senhor. Queremos acertar. Queremos ser livre totalmente de ressentimentos dos nossos pais. Quebra em nome de Jesus as fortalezas que nos impedem de continuar. Por favor, Senhor, clamamos pelo teu favor e pela tua graça. E também oramos, Pai, para que nós possamos ser bons pais, segundo também a tua ótica. Nós não temos intenção de machucar os nossos filhos. Nós não temos intenção de fazer mal a eles. Mas o nosso coração é mau. E nós habitamos numa terra má. Por favor, Senhor, nos consola, nos ajuda, pelo poder do teu Espírito Santo, para que nós possamos ser bons para com os nossos filhos, que nós possamos ter clareza do que a tua palavra diz, para ser uma bênção na vida deles. Eu oro por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Uma ótima semana na graça do Pai. Amém? Amém. Aleluia. Vamos ficar